Aposto que você deve estar todo animadão com o aumento do preço das ações da Unipar. Mas será que isso é sustentável? Ela melhorou realmente os seus fundamentos econômico-financeiros? Meu amigo, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal. E bora pro vídeo, pois nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a Unipar. Então vamos lá, pessoal, falar sobre a Unipar. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025. Fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E calculei esses três indicadores para todos os anos, de 2019 até 2025. Então aí eu construí essa matriz. Mas logo de cara, para a gente entender que empresa que é essa, que bicho que é esse que é a Unipar, eu gosto de fazer a estrutura de blocos do último balancete disponível, que no caso é do terceiro trimestre de 2025. E eu vejo uma empresa que tem um capital de giro de 2 bilhões e 100 milhões de reais. E tem uma necessidade de capital de giro bem baixinha, cara. Algo em torno de 570 milhões de reais. Aí é matemática simples. Esse capital de giro de 2,1 bilhão de reais consegue atender essa necessidade de praticamente 600 milhões de reais e ainda sobra 1,5 bilhão de reais. Esse dinheiro está na tesouraria, dando liquidez para a empresa. Eu gosto de analisar os fundamentos, os indicadores da análise dinâmica com base nas tendências. E é por isso que eu peguei todos esses dados dessa matriz e coloquei no gráfico. Quando nós analisamos o gráfico, eu percebo uma empresa muito interessante. Mas por quê? Essa empresa tem uma estrutura financeira sólida, sem nenhum risco de liquidez. O capital de giro próprio, que é a linha azul, está em níveis muito mais elevados que a necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha. Sobra dinheiro, sobra liquidez na Unipar. Essa diferença entre a linha azul e a linha vermelha, tecnicamente, é o saldo de tesouraria, que possui valores elevados. Se a gente observar de 2022 para cá até 2025, é uma empresa que sempre teve saldo de tesouraria superior a 1,2 bilhão de reais. É uma empresa muito interessante. Meus amigos, são apenas 3 indicadores, então vamos lá avaliar cada um deles para ver se tem alguma surpresinha. E vamos começar pelo saldo de tesouraria, que é aquele indicador que dá liquidez para a empresa no curto prazo. Vamos lá, ver se tem alguma coisa diferente nesse indicador. Meu amigo, parei o vídeo, mas por um motivo bom. Vim te fazer um convite. Você conhece o meu site, tsumoney.com.br? Cara, se você não conhece, já vai lá, conheça o meu site e se inscreva para receber as notificações quando eu incluir novos artigos. Nesse site é só de texto. Eu divulgo artigos sobre macroeconomia, sobre educação financeira e sobre ações da B3. Nesse site eu também estou divulgando devagarzinho, capítulo por capítulo do meu livro, Análise Dinâmica de Balanços. Não perca a oportunidade. Quando nós abrimos o saldo de tesouraria, a primeira coisa que eu faço é avaliar a tendência do saldo ao longo dos anos. Sempre foi positiva, né? E a partir do ano de 2021, os saldos são muito elevados, né? Olha, observem vocês, aqui em 2021, 1,5 bi, 1,2, 1,7, 1,5, 1,5, é uma empresa muito líquida. E quando a gente abre a composição desse indicador, que é composto por apenas 3 contas, o caixa, as aplicações financeiras de curto prazo e os empréstimos de curto prazo, nós temos que identificar se essa liquidez, se ela vem de empréstimos de curto prazo. E no caso da Unipar, ela até tem empréstimos de curto prazo, aqui em 2025, estimados em 181 milhões de reais. Mas o caixa é muito forte. Ela tem mais de 1 bilhão de reais no caixa. E ela tem mais de 638 milhões em aplicações financeiras de curto prazo. Então, meu caro, a liquidez da Unipar, ela não vem do curto prazo.
ela não vem de empréstimo oneroso de curto prazo, ela vem do longo prazo, das contas estratégicas do capital de giro ou da própria necessidade de capital de giro. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha agora na necessidade de capital de giro. Quando nós analisamos a necessidade do capital de giro, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita com o crescimento da necessidade do capital de giro. É desejável que a necessidade do capital de giro acompanhe o faturamento. Ou seja, se o faturamento subir, a necessidade de capital de giro tem de subir. Se o faturamento descer, a necessidade de capital de giro também tem que descer. Mas, no caso da Unipar, em 2019, a empresa faturava aí praticamente 3 bilhões de reais e em 2024, 5,4 bi. Aumentou em 78% ao longo aí de praticamente 5 anos, de 2019 a 2024. Mas a necessidade de capital de giro, ela cresceu em praticamente 400%, né? Ou seja, o faturamento cresceu em 78%, a necessidade cresceu em 400%. Isso não é legal. Quando nós analisamos o ciclo financeiro, que nada mais é do que a necessidade de capital de giro retratada em dias, nós percebemos a mesma situação. Em 2019, o ciclo financeiro era de 10 dias e em 2024 passou para 21 e agora está em 28 dias. Então a operação da Unipar, ela está demandando mais necessidade de capital de giro. Quando nós analisamos a composição dessas contas, a gente não percebe nada muito relevante. É uma empresa que tem uma necessidade de capital de giro muito baixinha, né? Mesmo em 2024, por exemplo, que a empresa teve uma necessidade de capital de giro de 426 milhões de reais, né? Ela teve uma receita de 5,4, ou seja, ela tem uma necessidade de capital de giro estruturalmente baixa. Mas se a gente para avaliar conta por conta, a principal conta, aquela que salta aos olhos, é a conta de outras obrigações, né? Que ela praticamente ficou congelada. Congelada não, ela até diminuiu, né? Em 2019 ela tinha um valor de 275 milhões, agora está com 195. Ao longo desses anos, apesar do faturamento aumentar de 3 bilhões para 5,5, essa conta de outras obrigações, ela diminuiu de 275 milhões para 195. E isso é ruim, né? Mas por quê? Porque as contas do passivo, quanto maior for o valor dessas contas, melhor. Significa que tem dinheiro dos outros financiando a sua operação. E quando a gente abre essa conta de outras obrigações, a principal conta é a de energia elétrica, né? Nesse momento é bom a gente lembrar que a Unipar ela está num período de transição energética. Hoje ela tem uma característica mais autoprodutora de energia, né? Em 2024, em 2025, ela fechou alguns convênios, se não me falha a memória, com a AES, né? Ela tem uma transição energética, o seu processo produtivo ele está mais eficaz. Então, essa conta de energia elétrica dentro do passivo, ela perdeu a sua relevância. Então, ela deixou de financiar a operação. Mas isso não é nada demais, nada grave. É uma empresa que tem uma necessidade de capital de giro bem baixinha. Você não precisa ficar preocupado. Vamos dar uma olhadinha agora no capital de giro para ver se tem alguma pegadinha lá. E quando a gente abre a conta do capital de giro, a gente percebe que é uma empresa que tem crescido o seu capital de giro de forma relevante. Em 2019, ela tinha aqui 420 milhões de reais de capital de giro e agora em 2025 está batendo praticamente 2,1 bilhão de reais. Quando nós analisamos conta a conta, né, deste indicador, salta aos olhos a conta do imobilizado. A empresa, a Unipar, investiu mais de 1,6 bilhão de reais líquidos de depreciação ao longo dos anos de 2019 até 2025. É muito dinheiro, né? E a pergunta que a gente tem sempre que responder é a seguinte: de onde que veio esse dinheiro? Uma parte desse dinheiro veio do capital social e veio das reservas de lucro, tá? Ao longo dos anos, essas duas contas aqui no mouse, elas acumularam praticamente 870 milhões de reais. 880 para ser mais exato.
Mas o grande financiador realmente é a conta de empréstimos e financiamentos de longo prazo, que ao longo desses anos, de 2019 para 2025, alterou em mais de 2,6 bilhão de reais. Então sim, meus amigos, a nossa amiga Unipar está investindo de forma forte no seu imobilizado, parte, né, é financiado com capital próprio, mas não dá para financiar tudo, então ela foi ao banco pegar dinheiro. Aqui embaixo nós temos um indicador que eu gosto de calcular, que é o índice de financiamento das fontes com capital oneroso. É a participação do capital de terceiros, do capital oneroso nas contas não cíclicas do passivo. E a gente vai perceber que esse indicador ele está aumentando, tá vendo? 0,17, depois 0,29, ficou consolidado aqui em 27, 0,32, 36, 47. Agora está com 0,47. Isso significa que 47% de toda a origem de recursos que ajuda a financiar a imobilização da empresa e ainda sobra um troquinho para financiar a necessidade do capital de giro, ela vem de capital oneroso, ok? Mas vamos dar uma olhadinha agora no endividamento para ver qual é a situação da empresa. Em relação ao endividamento da empresa, o que a gente percebe? Nós percebemos uma Unipar que agora em 2024 tinha uma dívida líquida de 730 milhões de reais. E agora em 2025 essa dívida líquida está batendo 1,6 bilhão de reais, né? Lá pelos idos de 21, 22 e 23 a dívida líquida chegou a ser até negativa, ou seja, o dinheiro que ela tinha em caixa dava para pagar todos os empréstimos, de curto e de longo prazo, e ainda sobrava dinheiro. Mas essa não é a realidade. E principalmente de 24 para 25, né? Nós vamos perceber que a empresa captou algo em torno aí de praticamente 1 bilhão de reais de 24 para 25, né? O endividamento saltou de 730 para 1,6. E agora, meu amigo, o que vai acontecer? A partir de 2025, a Unipar vai começar a auferir resultado financeiro negativo. Os anos de 23 e 24 ela teve resultados financeiros positivos, ok? Em 23, 185 milhões, em 24, 160. Mas como ela entrou, né, no endividamento, no alongamento das dívidas, né, contraiu novos empréstimos, agora ela vai começar a ter um resultado deficitário. Ela é uma empresa endividada? Para responder essa pergunta, eu gosto de pedir a ajuda ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, e agora em 2025 esse indicador está estimado em 1,6, ou seja, ela precisaria de 1,6 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar a sua dívida líquida. Ainda é tranquilo, não está endividado, é um indicador super tranquilo, beleza? A tendência é até diminuir, tendo em vista aqui o EBIT do último trimestre do ano, ok? Acredito que essa empresa deve chegar aí a um EBIT aí na faixa de de um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT na faixa aí de 1,3, por aí, no final do ano, em dezembro de 2025. E quando a gente analisa a parte operacional da empresa, vamos lá. Faturamento, nós já conversamos, a empresa aumentou o seu faturamento de 3 bilhões para 5,4. O CMV chegou ao ápice no ano de 2024, quando bateu 72,9%, o custo da mercadoria vendida. Mas de 2024 para 2025 a empresa entrou num regimezinho aí de despesas e custos, e houve uma diminuição relevante de algo em torno de 3 pontos percentuais, saindo de 72,9 batendo 69,8. Cara, essa empresa, a Unipar, ela é uma empresa cíclica, né? Ou seja, ela vai depender, os seus resultados vão ser fortemente influenciados pela demanda e pelo preço da commodity no mercado internacional, né? Da soda e do cloro. Mas mesmo assim, a gente observa que essa empresa já foi espetacular, lá pelos idos de 21 e 22, olha aqui no mouse. Essa empresa gerou um EBIT de 46%, 32% em 2022, mas aí a demanda caiu, com a demanda, né, quando a demanda cai, para piorar mais ainda, o preço cai, o preço da commodity, e aí hoje essa empresa está dando um EBIT de 20%. Agora em 2025. O EBIT em 2024 foi bem pior, foi 11,5%. A empresa já melhorou um pouquinho, mesmo com o mercado ruim, mesmo com o preço das commodities ainda em declínio, ok?
É uma empresa que no ano de 2024 trouxe aí um EBIT em dinheiro de 625 milhões de reais e esse EBIT ele foi potencializado pelo resultado financeiro positivo de 166, né? Beleza? Depois ela pagou os impostos, sobrou 555. No caso de 2025, como a empresa entrou num endividamento maior aí, o resultado financeiro dela vai ser negativo. Já está sendo, aliás, né? Em 2025, por exemplo, né? Ela teve um EBIT de 750 e um resultado financeiro negativo de 85 milhões, né? Então já comeu um pouquinho. Depois pagou os impostos, deu 490. O que importa para nós é o seguinte, pessoal, se a gente for comparar os 9 primeiros meses de 2025 com os 12, né, meses de 2024, neste ano a empresa está entregando um EBIT maior, né, 11,5 contra 19,3 agora em 24, e um lucro líquido também maior, 10,2 contra 12,6. Isto com demanda declinante, diminuição do preço da commodity, né? E aí, ou seja, se ela conseguiu isso é porque ela foi muito eficiente. Mas então, qual que é a situação econômico-financeira da Unipar? Já coloca aí nos seus comentários. Vamos ver se vocês estão alinhadinho comigo, né? A Unipar é uma empresa adequada, tem um capital de giro forte, na faixa de 2,1 bilhão de reais, uma necessidade de capital de giro bem pequenininha, cara, pouquinha coisa maior do que meio bilhão de reais, algo em torno de 560, 570 milhões, e sobra dinheiro. É uma empresa que tem uma tesouraria muito forte, né? Na faixa de 1,5 bilhão de reais. Essa característica de estrutura de capital da Unipar é muito interessante. É uma empresa de baixíssimo risco de liquidez. Uma estrutura de capital muito bacana, ok? Vamos lá. Só que essa estrutura de capital dos idos de 24 para 25, ela foi potencializada com empréstimos de longo prazo. A empresa contraiu mais ou menos aí uns 900 milhões de reais de empréstimos de longo prazo, né? Isso potencializou um pouquinho mais a sua estrutura de capital, mas elevou o endividamento da empresa. Em 2024, o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT está na faixa de 0,6. Agora está na faixa de 1,5, 1,6, deve fechar o ano com algo em torno de 1,2, 1,3. É pouco. É claro que é pouco, né? Isso significa que a empresa precisaria de 1,2 anos para pegar 100% do seu EBIT e quitar a dívida líquida. É pouco. Né? Para o mercado, isso é pouco, mas mostra uma perda de qualidade, né? A nossa amiga Ambipar é uma empresa que investe muito. Ela investiu ao longo desses 5 anos, de 2019 para cá, se não me falha a memória, algo em torno de 3,5 bilhões de reais. É muita grana, né? E parte desse investimento que a empresa fez foi custeado, sim, com capital oneroso de terceiros, né? Nós vimos que a participação do capital oneroso ao longo desses anos está aumentando, ok? Mas tudo bem, é uma situação ok, é uma situação aceitável. É uma empresa que no ano passado, no ano de 2024, faturou aí algo em torno de 5,4 bilhão de reais. O ápice do faturamento ficou lá atrás, lá pelos idos de 21 e 22. E é por isso que o mercado está punindo a Unipar. A empresa está perdendo faturamento ao longo desses anos. De 21 para cá é queda livre no faturamento. Ela tem culpa? Cara, pode até ser que ela tenha uma fração, né, uma parte da culpa, mas o grande culpado disso é que a Unipar ela tem um produto comoditizado, é a soda, é o cloro, né? E o que acontece com esse segmento? Nos últimos anos, esse segmento tem apanhado demais, né? A demanda caiu, o preço caiu e, por consequência, a Unipar tem perdido faturamento. Mas mesmo assim é uma empresa adequada, cara. Mesmo com toda a dificuldade do mercado internacional, no momento cíclico muito ruim, né? Que é o momento que nós estamos vivendo aí, 23, 24, 25, 26 vai ser a mesma coisa, cara. Não vai ser um ano fácil para a Unipar. Mas mesmo assim, ela é uma empresa lucrativa. Geralmente essas empresas cíclicas, né? Quando o ciclo vira, chega a parte ruim, essas empresas dão prejuízo. A Unipar não, ela é bem gerenciada. Mesmo com todas as dificuldades, em 2024 ela deixou uma margem
é uma margem de lucro líquido interessante, aí na faixa dos seus 10%. E de 24 para 25, ela melhorou, né? Hoje, em 2025, ela está com o EBIT aí na faixa dos 19% e um lucro líquido 12,5%, quase 13%. O mercado não gosta, né? Principalmente porque o mercado ele faz as avaliações trimestrais, ele compara o terceiro trimestre de 25 com o terceiro trimestre de 24. Né? O quarto de 25 com o quarto de 24. E aí ele é muito perverso, ele é muito maldoso na avaliação. Eu não gosto de fazer avaliações trimestrais comparando um trimestre com o outro. Eu gosto de ver o acumulado do ano, né? E o acumulado do ano de 2025 ele é melhor que o acumulado do ano de 2024. A Unipar vai ter um 2025 melhor que o 2024. Isso é sem dúvida. Mesmo tendo um endividamento maior. Esse é um ponto que eu realmente não gosto. Agora a pergunta, né, mais importante: vale a pena ou não vale a pena investir em Unipar? Eu gosto muito da Unipar. A Unipar é uma empresa redondinha. Sob ponto de vista de estrutura de capital, é uma empresa muito adequada, sem o menor risco de liquidez. Os indicadores dinâmicos aprovam essa empresa. Tem uma boa gestão de capital de giro, de necessidade de capital de giro e de saldo de tesouraria. É uma empresa muito líquida. E esses indicadores, eles são estruturais. Ela não está boa, não é hoje, não. É 19, é 20, é 21, 22 e até hoje a empresa tem indicadores bons. Mesmo estando em um momento muito ruim. Os anos de ouro da Unipar realmente foi lá 21 e 22. 23, 24 e 25 são anos difíceis. Mas é uma empresa adequada e é uma empresa cíclica. E aí o que acontece? Nessa ciclicidade, nesse momento da baixa do ciclo, ela dá menos lucro, o preço da ação cai, os investidores saem fora da ação, né? Todo mundo vai embora, deixa ela abandonada. E aí é uma empresa que apanhou demais, ok? Vale a pena investir? Para crescimento de preço de ação, vale a pena investir. Só que tu tem que ter estômago. Porque a gente realmente não sabe se 26 vai ser um ano bom para a soda e para o cloro. Provavelmente não. Provavelmente ela vai continuar a andar de lado. Esse crescimento do preço da ação que teve agora em 2025, em dezembro, né, com esse anúncio de dividendos extraordinários, 10%, o preço da ação deu um pinote, esquece isso. Isso aí é besteira. Tá? Vai se ajustar, de repente aí no gráfico a gente nem vai ver isso posteriormente, né? No gráfico ajustado, quando você retira os dividendos. Né? De repente nem vai aparecer. Se tu quer investir na Unipar, pensa que é uma empresa que está na baixa do ciclo, com o preço da ação comprimido, ou seja, é uma empresa que está barata, e quando o ciclo da soda chegar, ela vai disparar. E ela é também uma empresa pagadora de dividendos, né? Pega lá os dividendos que essa empresa pagou em 21 e 22, deu dividendos de 15%, 16%. 23 e 24 foram anos mais difíceis, ela pagou dividendo. Em 25, que é um ano super difícil, ela está pagando dividendos recordes, né? Eu nem concordo muito com esses dividendos que essa empresa está pagando agora em 2025, não. Eu acho que ela está errando a mão, né? Esses dividendos agora de dezembro, vai dar uns 10%, eu sou totalmente contra. Mesmo porque ela contraiu empréstimos, né, para fortalecer a sua estrutura de capital e agora está pagando dividendos extraordinários. Então, assim, para mim a conta não fecha. Né? Eu acho que se eu fosse o CEO, né, o presidente, o diretor, eu ia lutar, o conselho, para não ter esse pagamento de dividendos tão excessivo em 2025. Mas como eu não sou nada disso, deixa para lá, né? Quem é acionista tem que aproveitar e pôr o dinheiro no bolso. Eu acho uma excelente empresa com oportunidade de crescimento do preço da ação e com dividendos ao longo dos anos. É uma empresa pagadora de dividendos, né? E isso é raro, beleza? E aí, meu amigo, tu gostou do vídeo? Se sim, já deixa o like, né? Tem alguma dica para mim? Por favor, me dê uma dica, me ajude a construir vídeos de qualidade cada vez maior. Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.